Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Jonas, a eficácia da pregação de Jonas. Estamos vendo o 10º livro dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais nós dividimos em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores se constituem de 12 livros e formam juntos 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo, mais ou menos. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 3 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O livro de Jonas divide-se em duas seções muito claras, cada uma delas introduzidas pela palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, estamos dando início à segunda parte, onde Deus respondeu favoravelmente à obediência de Jonas ao seu chamado para Nínive. Deus afirmou que era apropriado buscar o arrependimento e o perdão dos ninivitas. Então vejamos a obediência de Jonas e a reação de Deus, que é a segunda parte, que é o primeiro capítulo da segunda parte. Veremos até o capítulo final, a obediência de Jonas e a reação de Deus. Nessa seção do livro, o Senhor comissionou Jonas pela segunda vez, mas dessa vez o profeta obedeceu. Esses versículos a gente também pode dividir em 3 partes que formarão os 3 capítulos que nós iremos ver, que formarão os 3 conjuntos de observações que nós iremos ver. Recapitulando, Deus respondeu favoravelmente à obediência de Jonas ao seu chamado para Nínive. Deus afirmou que era apropriado buscar o arrependimento e o perdão dos ninivitas. Então vejamos a primeira parte. Jonas obedece ao chamado de Deus. Dessa vez, Jonas obedeceu à incumbência renovada do Senhor. O texto não indica que ele foi mais receptivo à possibilidade do arrependimento ninivita, mas também que ele obedeceu às instruções de Deus. A experiência de quase morte e as desventuras decorrentes da não obediência levaram Jonas a refletir um pouco mais e atender finalmente ao seu chamado. Semelhantemente à primeira vez, novamente veio a ele a palavra do Senhor, falando para ele se levantar e se dirigir à grande Nínive e lá pregar a palavra de Deus aos ninivitas. Jonas, obedecendo, levantou-se e dirigiu-se a Nínive. O narrador então fala de Nínive como se falasse dela no passado. Nínive era. Algumas pessoas sugerem que o uso do texto passado era indica que a cidade não mais existia no momento em que o texto fora escrito. Conforme nós estamos vendo, dada a destruição da cidade em 612 a.C. pelas mãos dos medos e dos babilônios, essa interpretação dataria a narrativa em algum momento após os últimos 7 anos do século 7 a.C. O tempo passado, no entanto, não necessariamente impede uma cronologia do século 8. Ele pode ter entendido ou ser entendido como um indicativo da situação da cidade quando o profeta chegou. O fato era que a cidade era grande, muito grande, e Jonas começou a pregar a palavra de Deus percorrendo a cidade que levava 3 dias de caminhada e ia dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Embora apresentem algumas dificuldades para a tradução e compreensão, essas duas fórmulas descritivas, grande e 3 dias de caminhada, enfatizam a importância e o tamanho de Nínive. Muitos comentaristas entende que essas expressões se referem exclusivamente ao tamanho físico de Nínive. Explorações arqueológicas mostraram que a cidade tinha entre 10 e 12 quilômetros de circunferência, com uma população estimada em torno de 120 mil pessoas. Alternativamente, a primeira fórmula poderia ser traduzida como uma cidade muito importante, em referência ao tamanho, ou mais literalmente poderia ser traduzida como uma cidade importante para Deus. A última frase se encaixa melhor no contexto. A segunda expressão, literalmente jornada de 3 dias, poderia indicar o tempo necessário para assimilar todas as características da cidade. Parte B, os ninivitas se arrependem e Deus responde com compaixão.
Jonas foi um profeta bem-sucedido, porque pregou a simples palavra de Deus e nada acrescentou de si mesmo. A sua palavra pregada foi capaz de gerar nos corações a fé necessária para a obediência, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Dos versos 5 ao 10, veremos que os ninivitas se arrependeram e Deus respondeu com compaixão. A pregação de Jonas trouxe dramático arrependimento, o qual evocou a misericórdia de Deus em relação a Nínive. Que pregação excelente! Pregar a pura palavra de Deus sem acréscimo ou sem invenções. E que edifica. E que eficácia! O povo creu, arrependeram-se, proclamaram jejum, vestiram-se com panos de saco, a vestimenta tradicional do luto no Antigo Oriente Próximo, e o arrependimento foi rápido e muito difundido. Somente ressalte-se, nos lembra a Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir em nosso canal, na nossa loja virtual, www.semeadores.com.br, que no ministério de Jesus a palavra creram não deve necessariamente ser entendida como indicativo de uma fé salvadora. A cidade toda agitada com aquela pregação e a notícia alcança o rei de Nínive. Parece provável que o título Rei de Nínive faz referência ao rei da Síria. A identificação exata do monarca em questão é impossível. A Bíblia de Estudo de Genebra nos esclarece que, embora seja improvável que os registros assírios notassem tal ocorrência em comum, alguns estudiosos sugeriram uma alusão às reformas religiosas de Adab-Nirari, 811, 784 a.C., e a Surdan III, 773, 756 a.C. Também foi sugerido como possível candidato. Quando a palavra alcançou o coração do rei, a sua reação muito rápida, causou espécie. Ele levantou-se do seu trono, ele tirou de si as suas vestes, ele cobriu-se de sacos e ele sentou-se sobre as cinzas. É tremenda. A resposta do rei, tão imediata e tão espontânea quanto ao de seus subalternos, a autoridade real deu lugar à humildade penitente. Ao levantar-se do seu trono, reconheceu alguém maior, a quem pertencem todos os tronos e todos os reinos. Suas vestes foram substituídas por panos de saco, seu trono por uma cama de cinzas. Em seguida, impactado com a palavra da pregação de Jonas, por seu mandato público, ordenou um decreto: oração, cerimônias de luto, jejum para homem e para animal, clamores a Deus, conversão cada um dos seus maus caminhos e da violência que havia em suas mãos. O arrependimento de Nínive finalmente estava completo. No período persa, era costume que os animais domésticos participassem das cerimônias de luto. A demonstração real que a violência deveria ser rejeitada é, de certo modo, comovente em se tratando do Império Neo-Assírio, séculos 8-7 a.C., uma vez que a violência física e a injustiça social eram pecados característicos de Nínive. O rei entendeu que o recado era sério e que o julgamento seria inevitável, e que, portanto, algo deveria ser feito na esperança do arrependimento de Deus. Com suas atitudes sensatas, temerosas a Deus, esperavam que Deus os ouvisse, e de fato Deus os ouviu. Por isso que quando Deus nos envia a palavra, ainda há oportunidade de uma reação a ela, para que ela seja salvadora. Senão ela vai ser uma palavra de juízo. O rei deu expressão pessoal e corporativa de que a esperança de arrependimento genuíno evitaria o julgamento divino. Somente Deus determina quando o arrependimento irá desviar a sua ira. Então, como outros fizeram em circunstâncias semelhantes, o rei confessou: quem sabe? A estrutura do capítulo 3, versos 5 a 9, está em conformidade com o padrão típico de declaração de arrependimento do Antigo Testamento. A ameaça de julgamento, a resposta do penitente, a decisão divina de suster o julgamento. O verso 10 encerra o presente capítulo falando que Deus viu tudo o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez.
Assim como em muitas predições que não são promessas específicas da aliança, a advertência profética, verso 4, era uma ameaça, não uma condenação absoluta. A predição ameaçava julgamento imediato caso a cidade não se arrependesse. Os ninivitas cumpriram essa condição. Se converteram do seu mau caminho. A resposta divina foi anular o julgamento à luz do arrependimento genuíno deles. Daí a explicação desse arrependimento. Pela segunda vez, versículo 1, Jonas 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo. É assim que começa. E termina, o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinham feito, que tinha dito, lhes faria, e não fez. Conclui a Bíblia de Estudo de Genebra, dizendo que o Senhor ordena tanto os meios como os fins do seu plano soberano. Desse modo, dependendo da resposta humana, ele é livre para dar a sua própria resposta. Nós podemos ver Jeremias 18, versos 7 ao 10. Algumas vezes, ele anula uma predição, outras vezes, adia ou pode diminuir ou aumentar o grau do castigo que havia determinado. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4, a paciência e o amor de Deus para com Jonas. Amém? Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, o texto escrito está lá. Loja virtual, www.semeadores.com.br, radio.osemeadores.com.br, todos os dias 8h30, programação na nossa rádio. E às 15 horas, nessa mesma rádio, nós temos Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã com o capítulo de número 4 do livro de Jonas. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.